sobre a questão da terra, a relação da terra prometida e o povo de Israel, né? E aqui na lição de domingo volta novamente para Gênesis. Volta lá novamente para Gênesis. É raro uma lição assim, no meio da lição, já descambando para o final, voltar para o começo da Bíblia. Geralmente as lições, toda lição, não importa qual seja o assunto, começa com Éden e termina na nova terra. Às vezes a lição é de mordomia, às vezes a lição é de família, às vezes a lição é sobre unidade na igreja, às vezes a lição é sobre qualquer coisa. Qualquer que seja o tema, o autor sempre dá um jeito de começar com o Éden e terminar na nova terra. Só que esse aqui ele decidiu voltar para o Éden no meio da lição. Então, aqui a lição vai falar que na criação Deus colocou Adão e Eva num lugar onde tinha tudo do bom e do melhor. Porque ele podia ter colocado Adão e Eva soltos no mundo para eles desbravarem qual seria o melhor lugar para eles viverem, né? A gente não para pensar nisso. O planeta Terra era um planeta inteiramente perfeito. Qualquer lugar que eles fossem ver no mundo era bom. O planeta não tinha um relevo muito difícil de se viver, não tinha essas montanhas muito altas, essas escarpas. Ellen White diz, Deus revelou a Ellen White que todo o relevo do planeta Terra, ele era todo suave. Não havia montanhas muito altas, eram colinas assim bem suaves, assim não tinha nada abrupto. E a vegetação era sempre do bom e do melhor, em todo lugar da Terra. Não existia lugares mais frios, não existia lugares mais quentes, não tinha, não tinha nada que desfavorecesse a vida. Tudo ali era bom, perfeito para Adão e Eva viverem. Então, além do planeta ser um lugar perfeito, Deus ainda preparou um lugar especial para eles. Reuniu uma espécie de cada árvore frutífera, das melhores árvores do planeta Terra que Deus havia criado, e fez um jardim, uma casa especial para eles ficarem ali. É um mini paraíso dentro do grande paraíso que era a Terra. Olha como Deus era bom, como Deus é bom. Então, Adão e Eva conheceram a Deus num lugar que supria todas as suas necessidades físicas. Adão e Eva conheceram a Deus num lugar onde tudo ali servia para as necessidades deles. Interessante, né? Tipo, Adão e Eva foram os únicos seres humanos que conheceram a Deus no paraíso. Todos os outros conheceram a Deus já nesse mundo que a gente conhece. Todos os outros seres humanos, de Caim e de Abel até nós, conhecemos Deus depois do mundo já infectado pelo pecado. Somente Adão e Eva conheceram a Deus num ambiente perfeito, onde eles não haviam pecado, onde o paraíso era o ambiente onde eles viviam. Então, além da palavra falada de Deus, o jardim do Éden servia como um centro de aprendizado, onde eles adquiriram uma compreensão profunda do caráter divino e da vida que o Senhor desejava para eles. Então, o Jardim do Éden é também como se fosse uma escola. É como se fosse um lugar de aprendizagem, um lugar ali onde Deus se reunia todo dia na tardezinha, para ensinar para eles muitas coisas. Entre elas, Deus contou para Adão e Eva como foi que o mal surgiu no céu. E disse para eles que o mal tinha sido restringido apenas àquela árvore, e eles não deviam chegar perto dela e não deviam comer do seu fruto. Então, para quem acha que Deus não deu detalhes, Deus não explicou para Adão e Eva o porquê de chegar naquela árvore, Deus explicou. Os anjos contavam para eles, Deus contava para eles. Então, eles estavam avisados. Eles estavam completamente munidos de informações para não chegar perto do pecado. Então, era assim, o Jardim do Éden tinha muita coisa importante, muita coisa boa, que dava para eles não sentirem vontade de mais nada. Mas aí, movidos pela curiosidade, porque a serpente colocou aquela dúvida no coração de Eva, né? E que Deus estava privando eles de se tornarem como ele,
sendo que Deus havia feito o ser humano à sua imagem e semelhança. Aí Satanás vai distorcer dizendo que eles não eram como Deus e que Deus estava tentando privar eles de um conhecimento maior. Então Satanás, colocando essa dúvida no coração de Eva, fez eles quebrarem o relacionamento de confiança com Deus e a conexão com o jardim. Por isso que eles foram expulsos do jardim. Porque o que aconteceria se eles ficassem no jardim mesmo tendo pecado? A Bíblia diz, não precisa nem de espírito de profecia, a Bíblia diz que o que aconteceria se eles ficassem no jardim mesmo depois do pecado? Aconteceria um detalhe muito, muito trágico se eles ficassem no jardim do Éden, se eles depois do pecado. Bota aí no chat. Tem um detalhezinho que ia acontecer com eles, que seria muito pior do que a vida que eles tiveram depois, a vida que eles tiveram depois da saída do Éden. Se eles ficassem no Éden depois do pecado, aconteceria uma consequência muito trágica. Sabe qual é? Eles iam comer da árvore da vida e iam viver eternamente como pecadores. É isso que a gente sempre diz nos estudos bíblicos. Se Deus deixasse Adão e Eva no jardim do Éden comendo da árvore da vida, eles nunca mais iriam morrer e eles iam se tornar imortais, mas pecadores. Então o pecado ia degradando eles, ia degenerando eles, deformando o corpo deles, deformando a mente deles eternamente. A morte é a consequência do pecado, mas ela também tem esse benefício de impedir que a gente sofra por mais tempo. Então Adão e Eva não iriam precisar sofrer e se degradando pelo pecado para sempre. Se Adão e Eva tivessem vivos até hoje, ia ser uma coisa horrível de se enxergar. Dois seres humanos de mais de 4 metros de altura, envergados, carcomidos ali pelas doenças, pelas feridas, pelas dores no corpo, sem poder morrer, sem poder... Ia ficar aqueles dois monstros de 4 metros de altura. Então, eles não poderiam ficar no Éden. Tanto por essa questão de, de misericórdia com eles, mas também por uma questão de justiça. A vida eterna é um presente que Deus dá para criaturas perfeitas. Então hoje Deus nos promete a vida eterna, mas até nós herdarmos a vida eterna, Ele vai nos santificando, vai nos transformando, até um dia Ele nos glorificar, para nós podermos herdar essa promessa da vida eterna. Deus não dá a vida eterna para pecadores do jeito que eles estão, certo? Então Adão e Eva quebraram a confiança, perderam o território que Deus tinha confiado a eles. Então o jardim do Éden passou a simbolizar a vida abundante, uma imagem que redescobriremos no tema da Terra Prometida. Então, gente, aquela terra pertencia a nós, o jardim do Éden pertencia ao ser humano, mas aí quebrou a confiança, deixou de ser. E desde então nós vivemos com a saudade de um lar que a gente nunca mais teve acesso. O ser humano vive com essa saudade entranhada lá dentro do seu ser, de um lugar de onde ele não pertence mais. Lá em Eclesiastes diz assim que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então todos nós vivemos que nem as pessoas com Alzheimer. Minha bisavó teve Alzheimer e quando no começo assim do Alzheimer, ela ficava sentindo falta de uma coisa que ela não conseguia explicar. A mente dela não conseguia discernir o que é que ela estava com saudade, mas era com saudade da sua sanidade, com saudade do meu bisavô, com saudade da terra dela, mas ela não conseguia expressar, ela ficava o tempo todo querendo ir para casa, sendo que ela estava em casa. Então nós, todos os seres humanos, tem esse lado, tem esse aspecto do Alzheimer, que é essa saudade desse lar, saudade dessa casa, saudade desse lugar que antes nos pertencia. Então, todos nós vivemos com saudade do Éden de forma inconsciente, porque ali é o nosso lugar original, ali é a nossa casa primordial. Então, o Éden um dia vai ser nosso novamente. Então,
como os patriarcas entendiam a promessa da terra prometida? Lá em Gênesis 13, 14, e nessas passagens aí de Gênesis, mostra que eles moravam naquela terra, moravam naquele lugar, mas aquela terra de Canaã, gente, ela pertenceu a Abraão durante aquele tempo, pertenceu a Isaac, pertenceu a Jacó, mas eles perderam aquela terra, passaram mais de 400 anos no Egito, e aquela terra pertenceu a outros povos, e ela ficou apenas como uma promessa, certo? Os patriarcas não chegaram a possuir de fato, de verdade, não tinham posse que pudessem passar para seus filhos como herança, porque aquela terra pertencia a Deus, assim como o Jardim do Éden também pertencia a Deus. Então, da mesma forma que Adão e Eva não fizeram nada para merecer o Éden, também o povo de Israel também não fez nada para merecer aquela terra. Então, tanto o Éden como Canaã são presentes de Deus. Foram dádivas de Deus, certo? Então, eles não tinham nenhum direito natural ou reivindicação sobre a posse daquela terra. Somente pela graça de Deus, eles poderiam desfrutá-la. Então, Deus chamou Abraão para herdar aquela terra de Canaã. Abraão não tinha nada a ver com aquela terra. Não tinha nenhuma ligação natural com aquela terra. Deus é que deu aquela terra para eles. Então aquela terra é prometida a Abraão, prometida a Isaac, prometida a Jacó e prometida a seus descendentes pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Que Deus amava aquele povo sem aquele povo fazer nada para merecer. Certo? Então, da mesma forma, Deus promete a terra de Canaã, da Canaã celestial para nós, mesmo se a gente fazer nada para merecer isso. Nós não somos merecedores das promessas de Deus. Nós não somos merecedores da terra de Canaã. Nós não merecemos voltar para aquele lá que a gente perdeu no começo. Sabe por quê? Porque nós quebramos a confiança. Nós quebramos o pacto. Nós quebramos a aliança. Nós não merecemos voltar. Nós merecemos morrer aqui nesse mundo. Mas Deus reengata a aliança, reengata ali a promessa com a gente. Ele refaz a promessa que a gente quebrou e diz, olha, se vocês andarem em obediência, se vocês aceitarem o meu sacrifício, eu devolvo aquela terra para vocês. Eu vou colocar vocês como herdeiros da promessa novamente. Vou restaurar aquilo que se quebrou no começo. E é por isso que a gente chega em Hebreus 8:6 e diz assim, olha, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, como é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então nós herdamos promessas ainda maiores do que aquele povo herdou. Aquele povo, eles herdaram a promessa só daquela terrinha de Canaã ali. Mas nós hoje herdamos uma promessa maior, a Canaã celestial. Amém. E aí, quando a gente vai para Hebreus 6:12, diz o seguinte, 11:12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, gente, conscientes disso, de que a promessa de Deus é para nós, que Ele refaz a aliança conosco todos os dias, sem a gente merecer, que nós possamos buscar todos os dias, estar naquele lá, que nós possamos pedir a Deus para que Ele nos transforme, que Ele nos prepare para ir para lá, que Ele nos devolva essa terra, que nós possamos voltar para aquele lugar do começo, de onde nós temos saudade, que nós possamos, com fé e paciência, um dia herdarmos esse lugar que Deus preparou para nós, que Ele vem preparando desde que Ele voltou para o céu. Há mais de 2000 anos Ele vem preparando isso. Na verdade, não é que Jesus esteja preparando há 2000 anos, esse lugar lá já está pronto. Um Deus que criou o mundo em 6 dias, Ele não tem dificuldade de criar o céu, de criar moradas para nós, já está tudo pronto. Então nós temos que apressar esse dia. Jesus já está pronto, Jesus não está se preparando para voltar, Jesus já está pronto, prestes a voltar há muito tempo. Quando a gente canta breve Jesus virá, não é porque Ele ainda está se preparando, se arrumando para vir, não. Ele já está pronto. Falta você estar pronto, falta nós estarmos prontos para herdarmos essa promessa. Que nós possamos pedir a Deus que isso se torne realidade no nosso dia a dia. Amém? Amém.
Senhor Deus, agora, Senhor, pedimos para que essas promessas sejam concretizadas em nossa vida, para que nós possamos um dia estar lá, fisicamente, mas que o céu já possa ser visto e já possa ser sentido na nossa vida hoje, diariamente. Agora, Senhor, abençoa o estudo do livro, abençoa quem for passar e dirige nessa semana para vivermos de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.